Marina Antunes tinha 13 anos quando foi diagnosticada com linfoma não Hodgkin, um cancro que afeta o sistema linfático. Até aí, o caminho na escola tinha sido exemplar, mas a doença obrigou-a a fazer uma pausa nos estudos. Seguiram-se 4 ciclos de quimioterapia e 22 sessões de radioterapia. Cerca de um ano depois, estava de volta à escola e sem vontade de falar no assunto. Essa vontade só chegou 10 anos depois, quando criou o blog e o projeto Cancro com Humor. Desde então já lançou livros, podcasts e dá palestras sobre o tema em todo o país. É sobre isso que vamos falar hoje no Vital, um podcast feito pelo Polígrafo e pelo Viral Check, em parceria com a Fundação Champalimau. Olá Marine, Olá. Obrigada por estar aqui connosco hoje a partilhar esta experiência. O caminho até ao diagnóstico foi um bocadinho acidentado, não foi algo direto e imediato, não é? É verdade. Antes de mais, obrigada pelo convite. Nós demorámos algum tempo a perceber, de facto, o que é que eu tinha. Tive uns sintomas como febres baixas, dor nas costas, perda de apetite, tudo isso demorou algum tempo, foi uma coisa que foi acontecendo gradualmente. E foi difícil para os meus pais também conseguirem respostas. Tivemos algumas respostas completamente fora deste diagnóstico, mas tive a sorte de ter uns pais super presentes e a minha mãe tinha a intuição, de facto, que alguma coisa não estava bem e lutou muito por este diagnóstico. Na altura até, eu ainda andava na pediatra e a pediatra a dizer que era uma fase da adolescência, mas a minha mãe sabia que não era, que alguma coisa estava errado. Mas ajudou-me o facto de eu ser uma atleta, eu fazia karaté de alta competição, então eu tive uma mudança de comportamento muito grande, porque de repente já não quero treinar, já não tenho apetite, já não quero falar pelos cotovelos. Isso foi um grande fator. Esta miúda de repente calou-se e toda essa atenção e o facto de eu ficar muito magra, tudo isso acabou por chamar a atenção e foi um bocadinho difícil. Até que chegou o dia em que a minha mãe de facto insistiu, disse à pediatra, ela tem que ir ao hospital, ela precisa de fazer análises, um exame mais concreto, e fui para o hospital de Leiria e já não saí, fiquei internada. Uhum. E como é que foi receber este diagnóstico na adolescência? Na altura, eu até costumo dizer que a santa ignorância, não é? Eu era uma miúda muito naif, muito ingênua, e eu não percebi mesmo, efetivamente, logo aquilo que eu tinha. Porque eu fiquei uma semana em Leiria, porque não havia vaga para mim, nem na pediatria, nem na ala adulta. Não fui para a pediatria, estive internada depois em Coimbra, na ala adulta, que foi complicado. Mas eu não percebi logo aquilo que eu tinha, a minha mãe percebeu, e as coisas foram... Eu fui percebendo que alguma coisa se estava a passar ao ver toda a gente tão preocupada. Mas foi, de facto, no internamento de Coimbra, quando eu fiquei internada com uma miúda que também tinha 14 anos, e ela não tinha cabelo, e ela disse-me, se estás aqui é porque tens cancro. Eu disse, não, deves estar enganada, não é isso que eu tenho, certamente. E foi ela que me explicou, não, é isso que tu tens. Mas não lhe tinham dito? Não. A minha irmã depois foi-me dito, mas naquele processo de Leiria e depois para Coimbra, não foi logo dito porque era preciso fazer biópsia, era preciso ter informações concretas. E então depois a minha irmã explicou-me, tens um tumor, e eu pensei, ok, é por isso, está toda a gente com esta cara. Mas o impacto e a percepção, de facto, só chegou para mim quando eu fiquei internada em Coimbra. E de facto aí foi muito, muito chocante perceber, porque eu pensei que se tinham enganado e que aquele não era o meu lugar, e foi uma miúda da minha idade que me mostrou que aquilo estava a acontecer. E recebeu este diagnóstico numa altura que é a adolescência, em que a imagem é muito importante. Sim. A imagem é muito importante para a nossa autoestima, para Sim. o nosso autoconceito. Como é que lidou nessa altura com as alterações físicas, como a perda de cabelo, Sim. não é? Numa fase tão delicada? É verdade, foi e é de facto difícil. Eu tinha o cabelo muito comprido, era muito vaidosa com o meu cabelo, tinha 13 anos, estava naquela idade, andava sempre com o umbigo à mostra, fizesse sol ou chuva, porque achava que era tudo muito bonito, era muito vaidosa, e de facto foi difícil, mas foi tudo tão rápido e eu não sei explicar, mas eu de facto entendi que eu precisava de sobreviver e que tinha escolha. Eu acho que este foi o meu superpoder, perceber que eu tinha escolha. Então eu percebi, ok, eu não escolhi este diagnóstico, mas eu posso escolher como reagir a este diagnóstico. Então desde o início, com a ajuda da minha família e das minhas irmãs, escolhi que o cabelo não seria a pior coisa. Então foi mesmo uma questão de tentar encontrar pontos positivos. Por exemplo, quando o cabelo começou a cair,
eu dizia a mim mesma, ok, os tratamentos vão fazer efeito, faz parte. Isto é bom sinal. Eu fui com a minha irmã comprar várias boinas de várias cores. Tentámos fazer daquilo um momento de empoderamento. Ela disse-me, escolhe que eu pague, então branco, branco escuro, bege, eu tinha tudo, que eu pensei, ok, eu quero uma boina de cada cor. Eu quase que instaurei um novo estilo, não era? Tentar encontrar algo positivo. E foi muito interessante, porque quando o cabelo começou a cair, e de facto é difícil, porque é quando temos noção também da doença e é quando o mundo passa a olhar para nós de maneira diferente. E isso foi o mais difícil, foi lidar com os olhares de pena e de impressão que as pessoas nos vão fazendo. E a família neste processo todo teve um impacto muito importante, não é? Muito fundamental. E eu tive muita noção disso. Eu era a pessoa com mais visitas. Esta minha colega de quarto, que foi muito importante para mim, era a minha ídola no hospital, disse-me uma coisa que me marcou muito e que me chocou muito, que foi, não te habitues muito às visitas, porque elas vêm no início e depois não voltam. E eu fiquei... E depois eu apercebi-me, isso nunca aconteceu comigo, eu tinha tantas visitas que eu tinha que ir para a sala de espera, porque não cabiam todas no quarto. E eu às vezes ficava até incomodada, porque eu sentia que era a pessoa que mais visitas tinha, que mais acompanhamento tinha. E isso emocionava-me e doía-me, mas eu tinha noção desse privilégio de afeto. E durante os tratamentos, já explicou um bocadinho como é que foi este processo, há sempre aqui alterações, mas muitas vezes fala-se pouco do depois, não é? Sim. E depois dos tratamentos teve de voltar à escola É e à vida normal, uma vida que estava de certa forma interrompida. Exatamente. Nas dinâmicas normais de um adolescente, por assim dizer. Sentia-se diferente dos outros adolescentes? Sente que voltou diferente? Muito, foi muito difícil o meu pós-cancro e é muito interessante essa pergunta porque para mim, eu sei que isto pode não fazer sentido para algumas pessoas, mas para mim foi mais difícil o pós-cancro, por todos os motivos, porque supostamente a vida volta à normalidade, mas eu já não era a mesma miúda. Ainda bem, os meus pais tentámos recuperar alguma rotina, não é? E eu agora já não era o centro da preocupação, mas eu no pós-cancro foi quando eu, de facto, tive tempo para pensar naquilo que tinha vivido. É quase como se a ficha só caiu depois. Quando estamos doentes não há tempo para nos queixarmos, nem para reclamar muito, nem para chorar, mas depois no pós-cancro há esse tempo. Então eu perdi muitas pessoas. Eu conheci muitas pessoas que faleceram durante os meus tratamentos, não é? No internamento, então eu tive a chorar essas mortes. Depois eu volto à escola. Eu não fiz o 8º ano, não é? Porque estive internada. Eu passei do 7º para o 9º ano sem fazer o 8º ano. Passei com 750 faltas, porque os meus professores tiveram a sensibilidade de não me chumbar, já que eu era muito boa aluna, para eu não ir para outra turma e começar um processo difícil. Mas então eu vou para o 9º ano com muitas dificuldades na escola, porque faltava um ano. Quando tinha sido sempre muito boa aluna? Eu estive sempre no quadro de excelência, tinha 5 a todas as disciplinas. Eu chego ao 9º ano e estou a passar à rasquinha. Porque não tinha poder de concentração, porque não sabia a matéria, porque estava num turbilhão de emoções e de hormonas e de pós-cancro e tinha engordado muito e o cabelo estava a crescer e todas estas questões emocionais. Então foi muito difícil perceber que eu já não era atleta, já não era uma excelente aluna, já não me identificava com muitos dos meus colegas. Eles foram incríveis, os meus amigos foram mesmo maravilhosos, mas eu sentia que havia aqui um mundo que eu ainda não sabia decifrar nem compreender. Senti-me muito sozinha e foi muito importante ter acompanhamento psicológico nesta altura. Porque ia precisamente perguntar-lhe isso. A dada altura, encaminharam-na para ter este acompanhamento psicológico. Creio que disse numa entrevista que até foram os seus pais que a encaminharam nesse sentido. Que diferença é que fez esse acompanhamento? Lembra-se? A minha reação foi uma reação de quem precisa mesmo de ajuda, porque houve aqui quase uma intervenção familiar, a dizer, Marina, já não há quem te ature, temos que pagar a quem te acompanhe. E eu fiquei muito ofendida. Eu não preciso de ajuda, claramente precisava. E foi muito interessante, porque a primeira consulta foi muito marcante. Eu entrei muito zangada, mesmo à teenager, assim com uma camisola com um capuz, sabe? Tipo, aquela cara fechada a pensar, daqui não tiras nada. E foi impressionante, porque a psicóloga carregava nos R's como eu carrego, tinha esta pronúncia. E eu fiquei chocada, porque pensei, que coincidência, aquilo desbloqueou logo. Disse, como é que ela também fala assim como eu? Então foi muito interessante, porque ela leu-me logo e fez-me uma pergunta
que mudou todo o caminho. Perguntou-me assim, porquê é que tu és assim? E eu disse, porque tem de ser. E foi aí que começámos a desmontar este porque tem de ser. E eu encontrei ali uma zona segura, onde ela disse que eu não tinha que impressionar, que eu não tinha que aconselhar, porque eu sentia que era ali um bocadinho... se eu estivesse mal, os meus pais estavam mal, se eu estivesse bem, os meus pais estavam bem. Há um peso muito grande no doente, não é? Quase que... As pessoas não fazem por mal, mas nós não temos... Eu não me sentia à vontade para sofrer, porque toda a gente ia cair, não é? E então foi muito importante a psicóloga ter mostrado que a minha vulnerabilidade não era um problema e que era muito bem aceito no consultório, e foi a partir daí que trabalhámos isso. Essa questão de expressar esse medo que existia e que eu não tinha que fingir que era uma guerreira, que era tudo fácil, que estava na boa. Então foi muito importante desconstruir isso. Uhum. E nos primeiros tempos a seguir à remissão, não queria falar sobre o assunto, este tema era tabu, Sim. não é? Mas mudou de ideias. Entretanto, quando quase 10 anos depois decidiu criar o projeto Cancro com Humor, que entretanto começou por ser um blog e já se transformou em muitas outras coisas. Desde aí nunca mais parou de criar à volta desta temática também. O que é que a fez mudar de ideias na altura? Eu só queria recuperar a minha vida. E muitos dos meus colegas nem sabiam que eu tinha tido cancro. Eu voltei para a escola e tinha alguns direitos, não é? De acompanhamento escolar. Recusei tudo. Tinha mais tempo, por exemplo, nos testes, nas provas. Não quis nada disso. Eu não queria ser associada à doença. Tinha muito medo que a doença me definisse aos olhos dos outros e estava deserta para provar o meu valor. Mas, na verdade, isso foi um engano, no sentido em que eu não posso fugir da minha história. Eu continuei sempre com os meus pesadelos, com os meus ataques de choro, com os meus medos, e na altura usava o humor muito como capa para me defender. O humor aqui sempre foi a minha ferramenta, mas aqui era muito para me esconder. A dado momento, vou para a faculdade, a mesma coisa, só quero encontrar o meu caminho, mas chega a uma altura da nossa vida, com uma data de circunstâncias à nossa volta, em que nós não podemos fugir de nós, não é? Em que eu percebi, eu tenho que encarar isto. E mais vale encontrar aqui um propósito, onde eu também me resolvo, ao mesmo tempo que impacto positivamente e ajudo os outros, mas na verdade eu não podia fugir disto. Mas houve algum momento que a fez despertar para essa realidade? Houve um telefonema que mudou. Eu tinha acabado o meu curso, tinha acabado o meu estágio, estava muito perdida, não sabia o que é que queria fazer profissionalmente. Estava ao telefone com um grande amigo meu e ele estava-me a tentar ajudar. Eu disse, não sei o que é que eu hei de seguir. E ele disse, como é que tu tens dúvidas, Marino? Tu já viste? E ele começou-me a falar deste nosso passado. Porque este amigo esteve neste passado, quando eu estava doente. Disse, tu já viste como tu lidavas, com tanto humor, com tanta alegria? Tu é que nos ajudavas a nós. Tu adoras escrever, tu adoras criar. E eu, de repente, veio-me este conceito, cancro com humor. E eu disse, tenho que desligar, vou fazer o projeto da minha vida. E foi assim que nasceu, foi muito deste juntar aquilo que eu amo, que é a comunicação, a escrita, a oralidade. Sempre escrevi, sempre tive o sonho de publicar livros e comecei com a poesia, depois com as crónicas, etc. Mas precisava de encontrar um propósito. Fiz o curso de stand-up comedy, apaixonei-me pela comédia, mas não me chegava a estar a falar de coisas que não me diziam nada. Precisava de encontrar aqui um conceito, mas sobretudo uma missão de vida. E foi este telefonema. Às vezes as pessoas ajudam-nos de uma forma que nós nem temos noção. Sim, e um denominador comum a todos os projetos que já realizou é precisamente o humor. Disse que usava como uma ferramenta, mas ele começou por ser uma espécie de estratégia de sobrevivência? Completamente. Ele começou por ser uma estratégia, não só utilizada por mim, mas por toda a minha família. Eu e a minha mãe tínhamos muitos ataques de riso no hospital, e às vezes só dos nervos, às vezes só da ansiedade, mas a minha família, que é muito bem disposta e muito engraçada, a minha família tem muita piada, isto já está muito da minha família, mas a minha família adotou isto de uma forma muito natural, que é quase como... Quando a minha mãe diz uma frase que eu adoro, que é, enquanto nos rirmos disto, enquanto não nos rirmos disto é porque é tabu. E eu acredito muito nisto, não é? Então nós fazíamos aquelas piadas, aquelas brincadeiras, às vezes assim um humor negro e tal, e aquilo tirava peso. E acabou mesmo por ser uma estratégia de sobrevivência, porque sempre que fazíamos uma piada parecia que respirávamos, não é? E enquanto andamos aqui com pezinhos de lã,
é tudo muito mais difícil. E acabou por ser uma estratégia. Depois eu comecei a fazer muitas piadas, o facto de não ter cabelo e tal, mas quase como se aquilo não me magoasse. Claro que me magoava. E depois fui percebendo que o humor não tem que... Não, pode ser benéfico para ti. Não tem que, não, eu não quero que as pessoas não saibam o que é que eu sinto, porque me veem sempre muito bem disposta. Uhum. Mas houve algum momento em que o humor funcionou assim, quase como um escudo e até a impediu, de certa forma, de se vulnerabilizar ou de encarar o que estava a acontecer a 100%? Claro que sim. Quando eu estava doente foi como um escudo, porque eu sentia que não é que não me fosse permitido estar triste, mas é muito complicado quando nós temos tanta atenção da nossa família e dos nossos amigos, pelo menos para mim foi, que era, bastava eu estar um bocadinho mais cansada, ou estar com os olhos mais úmidos. Nós vemos logo as pessoas a suspirar, preocupadas. Então o meu pai, que é muito sensível, eu até conto esta história na minha palestra. Uma vez estávamos a ver um filme em família, estávamos a ver o Titanic, toda a gente chora. Não conheço nenhum ser humano que não tenha chorado de Titanic. O homem afundou-se com a tábua lá. E eu estava a chorar com o Titanic e o meu pai diz, ai coitada, está a chorar porque tem cancro. Não, eu estou a chorar porque o homem estava lá. Então há este estigma da tristeza ser muito... É uma presença muito forte, não é, neste diagnóstico. E então eu queria muito que as pessoas não se preocupassem, não é? Há um peso em ajudarmos também os outros. E então o humor servia muito para... E as minhas irmãs faziam o mesmo. As minhas irmãs faziam parecer que era tudo muito fácil. As minhas irmãs iam visitar-me, então a do meio estava sempre a carregar da campainha a dizer para ver quantas vezes é que o enfermeiro giro vem cá. Tipo, tentava transformar tudo numa piada para não parecer que era muito mau eu estar internada. Uhum. Mas com o tempo o humor deixou então de ser uma estratégia de sobrevivência. É o quê agora? O humor continua a ser uma estratégia de sobrevivência no sentido em que não consigo estar aqui sem a alegria. A alegria é de facto aquilo que me move, mas eu já não faço piadas para esconder o meu estado de alma. E nas minhas palestras eu estou a contar uma história, choro e emociono, e a seguir posso estar a fazer uma piada. Já não é para esconder nada, vem sempre de um lugar de verdade. E às vezes vinha de um lugar de mentira. Estava muito preocupada em parecer bem e agora não estou preocupada em parecer nada. Era mais performativo. Completamente, é mesmo essa a palavra. E eu falo muitas vezes sobre isto, que era, se eu hoje passasse por tudo isto outra vez, eu já não estaria tão concentrada em não destabilizar. Porque efetivamente está tudo destabilizado, não vale a pena fingirmos que não está. E partir do princípio de verdade é tudo mais fácil, não é? Acho que é em tudo na nossa vida. E como é que as pessoas que assistem às suas palestras reagem a esse humor? É muito... as palestras são, de facto, um momento muito especial para mim, porque há esta comunhão. Eu comecei por fazer estas palestras apenas para pessoas diagnosticadas com cancro e serão sempre o meu público favorito, porque há aqui uma identificação. Eu estou a contar histórias e estou a dizer coisas que as pessoas estão a identificar. É mais fácil, não é? Depois eu parto sempre do princípio do indivíduo, de mim. Eu falo da minha história, não parto do individual para o geral. Eu acho que impacta também dessa forma. Depois comecei a perceber que, ok, as pessoas que reagiam de uma forma mais desconfiada são aquelas pessoas que nunca tiveram cancro, que eu gosto muito com elas também na minha palestra, brinco que são os hipocondríacos e tal, tento relativizar essa questão. Mas depois percebi que não fazia sentido ir só aos doentes e comecei a ir aos cuidadores profissionais de saúde e agora as palestras são abertas à comunidade em geral, porque efetivamente não faz sentido falar só para quem está no processo, porque o cancro é uma doença que nos afeta a todos, direto ou indiretamente. Não há ninguém que não conheça alguém que tem ou que teve este diagnóstico, então não faz sentido ir a um nicho, né? E comecei a estender. Mas, de facto, as reações são diferentes. Quando as pessoas não têm cancro, ficam mais numa... Tal e qual assim, nesta postura de... O que é que esta miúda está a dizer? Mais a observar, será que isto faz sentido? E o vão quebrando e o vão cedendo ao longo da palestra. Quem está a passar pelo diagnóstico é maravilhoso, porque depois partilham as suas próprias histórias. Há aqui mesmo uma comunhão de histórias e é muito bonito. Uhum. Já passaram mais de 20 anos desde que a Marina teve cancro e se viu livre do cancro. Porquê é que tantos anos depois ainda é importante para a Marina continuar a falar sobre o assunto? Essa pergunta é muito interessante, porque eu tenho este projeto, é o meu projeto de coração, mas eu nunca dei uma palestra, fiz uma entrevista, escrevi um artigo de forma leviana. É-me sempre difícil.
E ainda bem que me é sempre difícil. É sempre difícil porque eu tenho muita noção da responsabilidade, que é um tema que me é delicado. É muito difícil porque eu também tenho os meus lutos e as minhas dores. Mas continua a ser muito importante porque todos os dias existe alguém que é diagnosticada com cancro e que se sente a pessoa mais sozinha do mundo. E se com o meu livro, com o meu texto, com a minha palestra, com uma piada, com uma partilha, a pessoa se sentir um bocadinho mais acompanhada, eu acho que já vale a pena. E ao longo destes anos eu recebo diariamente mensagens de pessoas que estão neste processo, ou dos cuidadores, também recebo muito dos cuidadores, e que falam desta importância da partilha, não é? Teria sido muito importante para mim, e também há aqui quase um respeito pela criança que eu fui. Eu não tive isso. Eu não tive acesso a estas coisas. Porque não havia redes sociais tão... Eu era a única pessoa... Eu e outra rapariga éramos as únicas que tínhamos o linfoma, todas naquele entramento, que eu sabia, que eu soubesse, obviamente. Tinham todas leucemias e tal, e eu tinha muito medo, eu sentia-me muito diferente. Fui a primeira criança da escola a ter cancro, aquilo deu muito nas vistas, e eu sentia que, meu Deus, será que sou só eu? E claro que somos muitos, não é? E cada vez somos mais, e então tem que haver essa união. E porquê que é importante? Porque ainda é tabu. Porque nunca existiu tanta desinformação, o que é absolutamente chocante, porque nunca tivemos tantas ferramentas. O que é que se está a passar? Porque existe muita gente que usa as suas plataformas de forma errada e que chega a esta gente que está vulnerável, porque quando recebemos um diagnóstico de cancro, o nosso mundo vira do avesso. E é preciso ouvir histórias positivas. Temos mesmo que acreditar que vai ser uma passagem e que vai ser superado. E o que é que a Marina tenta fazer de diferente precisamente para lutar contra a desinformação nesta área, dentro daquilo que é as suas condicionantes, não é? Exatamente. E o seu papel? Bem, para já, tem a ver com isto. Eu, ao longo dos anos, faço estas palestras e digo sempre a mesma coisa, e vou dizer sempre, que é, eu estou só a partilhar a minha história, não sou médica, não sou psicóloga. Eu tenho muita noção do meu lugar de fala. Uhum. Às vezes é só isso, que é, em 12 anos, ninguém me viu, certamente, a falar sobre um tema que eu não domino, com certezas que eu não tenho, com uma profissão que eu não tenho, não é? Ou seja, ter muita noção que é uma partilha pessoal, que vale o que vale, pode chegar ou não chegar às pessoas. E eu acho que já isso combate a desinformação, porque o problema é que as pessoas têm sempre alguma coisa a dizer e falam todas com muitas certezas. Depois, aquilo que eu partilho, eu penso que partilho sempre certamente também me posso enganar, mas tento partilhar tudo de fontes dignas, não é? E ter atenção a isso. A questão da literacia também é muito importante para mim. Costumo receber livros e recebi também da Fundação Chapalimau, um livro maravilhoso de profissionais de saúde que eu tento partilhar. No meu último livro do Manual para Descomplicar o Cancro, convidei profissionais de saúde a juntarem-se a mim para o livro ter esse complemento, ou seja, há aqui o testemunho da sobrevivente e depois temos o oncologista, temos a Associação da Presidente dos Cuidados Paliativos, temos a enfermeira, temos a nutricionista, pessoas que têm verdadeiramente esse lugar de fala. E todos juntos podemos fazer uma coisa bonita. Mas acho que parte muito por aí, às vezes, termos noção daquilo que podemos ou não podemos dizer. Se eu não sei falar sobre este assunto, digo, olha, desculpe, não sei. Mas a Marina vai continuar a falar sobre este assunto. É essa a sua missão? Esta é a minha missão, enquanto for preciso e quando me fizer sentido. E depois este projeto acabou por ter várias formas de se construir, não é? Com o programa, com as palestras, com os livros. E enquanto me fizer sentido e enquanto eu for feliz a fazê-lo, sim. E na verdade, quando eu construí este projeto, eu nunca pensei... Eu tinha 21 anos, hoje tenho 35. Nunca pensei estar aqui ainda hoje a falar sobre ele. E hoje ser a minha profissão, fazer estas palestras mensalmente, etc. Nunca pensei que as coisas chegassem até aqui, mas acho que o facto de eu fazer isto de uma forma tão leve também ajuda, porque o projeto alimenta-se por ele próprio. Obrigada, Marina. Obrigada.